O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezadíssimo e preocupado cidadão real. Estamos diante de um cenário ainda bastante preocupante e grave que tem sido confirmado pelas estatísticas que apuram os casos de Covid-19, que eu continuo insistindo ser um inimigo traiçoeiro e ainda desconhecido em sua plenitude da comunidade científica, como também das vítimas fatais em nosso município, o que tem tomado proporção incontrolável. E esta situação proporciona situações inesperadas, proporciona medidas que são adotadas por vezes de maneira precipitada e assodada pela administração pública. Temos observado a reação daqueles que se sentem prejudicados pelas atuais e recentes determinações do Poder Executivo. E, evidentemente, esta reação acontece por se tratar de questão de sobrevivência. Precisamos entender esta situação, que tem modificado todas as nossas relações pessoais, familiares, profissionais e sociais, mas, sobretudo, prevalecendo-se o diálogo. É preciso que as autoridades tenham o entendimento que somente através do diálogo franco, honesto, sincero e transparente, poderemos obter um quadro minimamente equilibrado, que contemple tanto as determinações sanitárias dos órgãos governamentais, que têm que ser seguidas e obedecidas, sobretudo no que se refere à utilização de máscara facial, à higienização permanente das mãos e, evidentemente, também no que se refere à possibilidade de se conviver em aglomeração. Mas também precisamos contemplar a economia local, uma vez que ambos são importantes, uma vez que também a manutenção de empregos é questão de sobrevivência, assim como a vida, também a manutenção de empregos que envolve toda a nossa população, quer seja empresários, empregadores e seus colaboradores. Me parece que, salvo o melhor juízo, neste momento, reitero que o diálogo tem que prevalecer. O entendimento entre as partes, de maneira harmônica, pacífica e técnica, tem que se sobrepor aos interesses pessoais, individuais e, por vezes, eleitoreiros. O interesse coletivo tem que ser privilegiado. Até porque me parece que, neste viés, algo precisa ser revisto. As decisões que, por vezes, são tomadas pela administração pública se mostram equivocadas. E, mais do que o compromisso com o erro, estas autoridades devem ter compromisso com Nova Friburgo. E, nesta edição, teremos um
profundo conhecedor dos bastidores e corredores da política municipal friburguense, que, quando aqui comparece, proporciona picos de audiência. Até porque também tenho prazer, satisfação pessoal em conviver da sua amizade e lhe trato com a carinhosa alcunha de raposa felpuda da política friburguense. Com esta dica, você já identificou o nosso entrevistado desta edição, que tem, evidentemente, a proteção de Deus e de Santa Rita de Cássia, convidando todos para que nos acompanhem em mais esta edição, que tem o apoio indispensável dos nossos patrocinadores, os ecléticos trabalhos técnicos de Marconi JR, Johnny Cabral e Rafael Teixeira, nesta edição de número 684, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 12 de abril de 2021. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor, mas, sobretudo, de seriedade nessas edições que estão sendo apresentadas neste momento extremamente cruel, sacrificante e, eu diria, imprevisível. Uma vez que, particularmente, entendo que somente através da vacinação de toda a população do planeta Terra, conseguiremos superar este desafio, que é justamente combater a infecção pelo Covid-19. Antes de conversarmos com o nosso convidado e para ouvi-lo atentamente, vamos acompanhar a seguinte manifestação de Salvador da Rosa Canto Neto, professor de gastronomia, chefe de culinária internacional e comerciante. Vamos juntos acompanhar. E a você, prefeito, que eu estou me dirigindo, eu tenho certeza que das mídias sociais isso vai chegar até a você. Então, prefeito, queria raciocinar com você. A gente tem que salvar vidas, é claro, é óbvio. É isso que todo mundo quer. E eu tenho certeza também que você não quer prejudicar a economia. Nenhuma pessoa de bem faria isso. O que acontece é que você está perdido, prefeito. O que acontece é que você não está sabendo o que fazer. Eu não consigo acreditar que os nossos impostos estejam pagando pessoas para fazer esse decreto burro que foi feito. Eu não acredito. Um mês atrás, eu já venho falando com as pessoas, iremos entrar na bandeira roxa. Será que a prefeitura está se preparando? Será que a prefeitura está montando um conjunto de normas? Está montando uma equipe para ajudar aos empresários, às pessoas que trabalham, ao microempreendedor, a passar por esse período da maneira mais correta, salvando vidas? Neste sábado, segundo dia de decreto, as empresas de CNPJ, PAR, não podem funcionar. Então a minha padaria ficou fechada, a padaria ao lado, que é a Celta, ficou fechada, o mercado ao lado da minha padaria ficou fechado, a padaria do Cascatinha ficou fechada, o mercado Froté ficou fechado. Prefeito, o senhor deixou o bairro do Cônego sem pão, prefeito. Olha que decreto inteligente.
Quando você deu a canetada lá, você não parou para pensar que por um acaso o senhor deixaria um bairro, 2 bairros desassistidos. Porque esse decreto que o senhor fez, ele não vai funcionar, ele não vai trazer benefício. O malefício que ele causa é muito maior do que o benefício. Porque não tem nada dele que garanta que as pessoas fiquem em casa. Aquele funcionário que não foi trabalhar, quem garante que ele vai ficar em casa? O que obriga ele a ficar em casa? Ele vai para a rua num dia de sol, ele vai passear, ele vai aglomerar. Não todos, alguns. E aí lá na frente, quando o senhor tiver que provocar um lockdown geral da cidade, o senhor vai estar mais uma vez atingindo as pessoas que o senhor já enfraqueceu agora. Em vez de deixar a gente trabalhar agora, dentro de uma condição de controle da pandemia, que seria o rodízio do CPF, o senhor está nos enfraquecendo agora, para quando daqui a 3 semanas ou 4 semanas o senhor tiver que decretar um lockdown e fechar tudo, porque essa doença está explodindo e acabando com tudo, vai ser a pá de cal em cima da gente. Então já fiz aqui a minha reivindicação. Humildade, raciocínio para rever as coisas. Se o senhor pretende manter o rodízio de CNPJ, que permita aos mercados e as padarias a fazer o delivery. O delivery é uma coisa sensacional em relação à Covid. Quem recebe uma encomenda está em casa ou está no trabalho, não está batendo perna na rua, senhor prefeito. Olha o raciocínio. Então eu agradeço, já me estendi demais e desejo que Deus ilumine a sua condução junto à prefeitura, porque essa cidade já sofreu muito. Feita a manifestação de forma, eu diria, bastante preocupada, queremos saudar o ilustre professor, nobre amigo, emérito escritor, Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho. Seja muito bem-vindo. A direção da TV Zoom e a produção do programa Cidade Real sentem-se honradas com a sua presença. Eu a quem agradeço, Zuri, mais uma vez essa oportunidade de estar aqui no Cidade Real, 684? Exatamente. 684. Quer dizer, a coisa não começou anteontem, né? Começou há 13 anos, amigo. Então, a responsabilidade é muito grande, nesse momento preocupante, nesse desabafo do Salvador, meu amigo e querido aluno do Colégio Anchieta. Também. E ele retrata na sua fala a preocupação da maioria dos setores econômicos de Nova Friburgo. E você, no seu editorial, foi muito feliz. Nós vivemos tempos incertos, né? E isso está nos preocupando muito. Ainda há pouco eu recebo a notícia aqui de que uma família inteira de amigos estão infectados e 2 no CTI em situação complicada. Então a coisa está chegando muito próximo da gente numa velocidade impressionante, enquanto a vacina caminha a passos de tartaruga, né? Então, Zuri, estou aí à sua disposição, coração partido, como você também, preocupado, toda a equipe aqui da TV preocupada, a cidade, a gente sente um clima de preocupação muito grande e orar, pedir a Deus que Santa Rita, né, sempre presente aqui nas suas manifestações e na sua vida, a santa das causas impossíveis, que a gente possa encontrar aí uma saída para essa situação que tanto nos preocupa. Professor, evidentemente, queremos ouvi-lo acerca do desempenho da administração pública, que tem tomado medidas, por vezes, inócuas, que não causam ou não proporcionam a solução, e sim consequências muito mais danosas, com problemas que se acentuam.
Na sua leitura, muito abalizada, sendo um profundo conhecedor da administração pública, esteve como vereador municipal durante 5 mandatos, assumiu também a presidência da Câmara e esteve como secretário municipal de Educação no governo do saudoso Paulo César Vassallo de Azevedo. Ou seja, você tem conhecimento de causa. E desta forma, qual é a sua análise inicial destes primeiros 100 dias que foram completados no último dia 10 de abril do governo municipal, agravado por esta pandemia? Olha, Zuri, infelizmente, eu quero deixar claro aqui para as pessoas, que e sempre falo isso, faço questão de falar, que eu discuto ideias, eu analiso ideias, ou a falta delas. A questão pessoal, mesmo no exercício dos meus mandatos, eu jamais entrei na vida pessoal de quem quer que seja. Assim como não admito que entrem na minha, né? Então, o que eu vou falar aqui é administrativamente. Até porque eu não conheço o senhor Johnny Maico. 2 vezes estive com ele de bom dia e boa tarde. Então, eu não posso fazer, já não faço por convicção. E não posso fazer também porque não o conheço. Mas eu lamento profundamente esses primeiros 100 dias da administração municipal. Lamento porque, se fosse eu o prefeito, ou você, nós poderíamos, Zuri, dar desculpas. Porque nós estávamos, nos últimos 4 anos, fora do processo político. Olhávamos a coisa de longe. Ele não. O Johnny Maico foi um vereador atuante, combativo, contundente nas suas posições. Cobrou do Renato Bravo o tempo todo. Se dirigiu ao Ministério Público várias vezes. Fez um teatro dentro do Hospital Raul Sertã, acompanhado do Pierre, do professor Pierre, do Zezinho do Caminhão e do Márcio, em relação à empresa que prestava alimentação no hospital, e abriram CPI contra a empresa. E quando a empresa saiu, no dia que a outra assumiu, eles estavam lá, exigindo até um azulejozinho que estava quebrado, uma tomada que estava fora do lugar, exigindo que fosse colocado. Está certo, é função do vereador. E agora, no exercício do mandato deles, o Johnny Maico no comando, o Pierre de secretário da Casa Civil, eles fazem a substituição da empresa de alimentação do Hospital Raul Sertã na calada da noite de um sábado de carnaval, num contrato emergencial que eles tanto combateram ao longo do tempo. E o mais interessante, Zuri, é que a empresa que lá está não apresentou os documentos necessários, não tem experiência comprovada de atuação no ramo de alimentação hospitalar. Na verdade, trocou só o uniforme. Trocou só o uniforme? Só o uniforme. Por quê? A moça que era gerente da empresa passada, agora é a dona da atual empresa. Em contrato social. Em contrato social. Então, isso dá... Eu só estou pegando 2 exemplos da administração passada, em que eles eram pedra, e agora da atual administração, em que eles são vidraças. Então, aquilo que foi combatido foi executado agora, na calada da noite, num sábado de carnaval. Aí você quer que eu espere o quê desse governo? Tudo isso que Salvador falou ali é retrato desse despreparo. Porque, Zuri, quando eu entrei na administração pública como secretário de Educação, além de eu ser professor da rede, durante já 15 anos, eu conhecia a estrutura, mas eu não sabia tudo de dentro da secretaria. Eu procurei aprender. Ao longo do tempo, eu fui me aconselhando, pedindo explicações, como é que faz isso, porque nós não somos obrigados a saber tudo. Mas nós temos que ter a capacidade de ouvir, saber ouvir. Esse exemplo que o Salvador deu ali do Cônego no último sábado,
de fechar tudo porque o CPF é par ou é ímpar, CNPJ é par ou é ímpar, né? Quer dizer, isso não é jogo de par ou ímpar. Até porque CNPJ não aglomera. Quem aglomera é o CPF. Exatamente, exatamente. Né? Então, será que não, aqui errou? Volta atrás, Juscelino Kubitschek dizia o quê? Eu posso até errar, eu só não posso ter o compromisso com o erro. E esse governo, nesses 100 dias, abraçou o erro de uma forma, parece aquele jogador que faz gol toda hora e está sempre abraçado. Não dá, Zuri. Nova Friburgo não pode ficar refém dessa mediocridade administrativa. Mais uma vez, eu coloco a posição de que é análise de gestão, não é análise de pessoas. E aí, professor, tem um outro aspecto também que torna esses 100 primeiros dias bastante tensos, que são as relações do poder concedente com a empresa que presta serviço de transporte coletivo municipal. Criou-se um imbróglio de tal natureza que a situação está extremamente delicada, frágil, e a população pode, de um momento para o outro, ser prejudicada, ficando sem ter esse tipo de transporte que é essencial em qualquer cidade. Ele não vai ter coragem de fazer isso. Não terá coragem. Não vai ter coragem de enfrentar a situação dessa maneira. Ele vai ceder, tem que ceder, porque a cidade não pode ficar sem transporte coletivo, nesse momento todo, por tudo que estamos passando, não podemos ficar sem isso. E ele está fazendo um jogo, na minha opinião, esperando que o Poder Judiciário bata o martelo e determine que seja feito. Porque aí vai dizer o seguinte: eu não queria fazer, mas fui obrigado a fazer. Mas vai fazer, pode ter certeza. A cidade não vai ficar sem o transporte coletivo. Vai fazer. Com certeza, Zuri, ele deve ter procurado já outros campos para buscar uma solução para isso. Empresários. Não é? Procurou e não encontrou. Não encontrou. Não vai tomar essa atitude. Não vai. Não sei qual é o acordo que vai fazer. A empresa tem as razões dela, o prefeito Johnny Maico também tem as razões dele, não estou dizendo que ele não tenha, mas isso que está acontecendo foi um erro do governo passado, que não licitou ao tempo. Em setembro de 2018, para ser Então, mais preciso. prefeito Johnny Maico, preste atenção a uma informação que eu vou lhe dar aqui. Daqui a 2 anos, encerra o contrato da coleta e destinação final do lixo, daqui a 2 anos. Que o senhor comece a agir e peça a alguém para que faça um edital de acordo com a legislação em vigor, com tempo suficiente para as devidas correções. Imagine daqui a 2 anos a cidade sem coleta de lixo. Já não tem capina. Todo lugar que você vai é mato puro. Já não tem iluminação pública. Pagamos por aquilo que não temos, uma escuridão danada. Corre-se o risco de ficar sem transporte coletivo, que não vai ficar. Isso aí eu tenho quase certeza que não vai. Já imaginou a cidade sem coleta de lixo? Então, prefeito, são 2 anos que o senhor tem com a sua equipe para preparar um edital, apresentar ao Tribunal de Contas, né? Que não deveria ter esse nome, Zuri. Não deveria. Tribunal. Quem trabalha lá é conselheiro, né? Exato. Então tem que ser Conselho de Contas, né? Conselho de Contas. Conselho de Contas. Exatamente. Então, apresentar o Conselho de Contas do Estado para as devidas adaptações, correções, e que venha e que seja publicado em tempo hábil para que a cidade não fique sem esse serviço. Então, veja bem, das concessões todas, a única que tem prazo mais extenso é do serviço de águas e esgoto. As outras, ou não venceram ou estão batendo na trave para vencer. Não é? Então, prefeito, fica aí essa sugestão.
Pegue o contrato lá, se o senhor já leu o contrato da concessão. Ele foi um contrato de 20 anos, assinado em 1998, entre a Prefeitura e a Empresa Brasileira de Meio Ambiente, com prorrogação de até 5 anos, se fosse de interesse das partes. Então, ele venceu em 2018 e uma das cláusulas foi usada para prorrogação por mais 5 anos. Exatamente. Dos quais... Através de um termo aditivo. Termo aditivo lá que permitia. E tem outra coisa, prefeito, desse contrato também, a hora que o senhor pegar para fazer a leitura, tem uma cláusula extremamente interessante que pode te ajudar muito. O senhor não está capinando, quer dizer, o senhor não, o senhor não tem equipe para capinar a cidade, para limpar bueiros, para roçar margens de rios, né? Nós não estamos vendo isso. Nesse contrato da EBMA, Zuri, tem uma cláusula que permite, um termo aditivo de até 30% do valor do contrato, para que a empresa faça capina, retirada de entulho, poda de árvores e desobstrução de bueiros. O senhor não precisa nem licitar, o próprio contrato permite, se for do interesse do município, o senhor pode colocar em prática, porque nós pagamos todo mês no IPTU a taxa de coleta de lixo domiciliar. Isso faz um fundo do qual o senhor paga para só a retirada e destinação final do lixo. Tem um saldo, porque essa taxa não é barata. O senhor tem um saldo suficiente para fazer esse termo aditivo e limpar a cidade toda, inclusive desobstruir os bueiros. E fica a dica. Fica a recomendação. Incluindo-se também, professor, conforme você disse, a limpeza das margens dos rios. Exatamente. Eu entendo que seria uma iniciativa extremamente moderna, como outros municípios já fazem. Por exemplo, Campos. E aí, reitero que, no meu entendimento, cabe ao Poder Executivo conceder e fiscalizar. Em várias áreas, administração pública, eu diria a nível nacional, com as devidas exceções, tem se mostrado incompetente na prestação de determinados serviços. A administração moderna, pelo que tomamos conhecimento, exige que o poder público tão somente conceda e regule. Simples assim. Até porque as empresas têm tecnologia, know-how e pessoal suficiente, podendo inclusive absorver os próprios servidores da prefeitura na prestação de determinados serviços. Agora, Zuri, que rapidamente... Pois não, professor, dentro desse tema, você é da área técnica, você é engenheiro, e todas as vezes que nós vamos, eu sou professor de matemática, todas as vezes que nós vamos resolver um problema, tem o enunciado do problema. Perfeito. Não é? Perfeito. Do enunciado do problema, você retira os dados. Exatamente. Quais são as informações que você tem. Com aquelas informações, estou sendo didático, né? Extremamente. Com aquelas informações, você vai equacionar o problema e buscar a solução. Então, veja quantas informações o administrador público, o gestor principal da Prefeitura de Nova Friburgo, ele tem por serviços e coisas montadas na sequência dos governos. Não é? Como é que eu vou resolver o problema do lixo? Está lá, pega o contrato, ele está ali. Como é que eu vou resolver o problema da iluminação pública? Pega lá, vê a lei que autorizou, veja o edital de licitação. Então, você tem que pegar aquilo que você tem, né, de dados para buscar a solução. Não precisa inventar a roda. Né? Agora, para isso, tem que ter o quê? Conhecimento. O que falta a essa equipe do prefeito? Falta conhecimento da estrutura administrativa do município para colocar em prática aquilo que a população precisa imediatamente. Ou seja, inexperiência? Não sei, inexperiência não, porque eles passaram pela Câmara, né? O Pierre, por exemplo, 3 mandatos, então ele tem experiência. Mas eu digo no viés da administração
do Poder Executivo, porque são, digamos assim, calouros nessa tarefa. Eu vejo mais como aquele negócio assim de eu não quero usar o que Saudade fez, que Paulo fez, que Heródoto fez, que Rogério fez. Eu quero dar uma marca própria. Não é questão de inexperiência, é mais de vaidade e incompetência abraçado. Vaidade e incompetência, professor? Eu vejo assim. É por isso que você fala que eu sou polêmico. Eu vou falar o quê? Que classificação que eu vou dar? E eu vou te provocando aos poucos. Você vai provocando. Se eu tenho esses elementos todos que me permitem encaminhar uma solução de um problema e eu não quero usar, porque não fui eu que inventei, não fui eu que criei, eu só posso colocar nessas duas alternativas. Não é? Até porque o Johnny Michael, ele não é prefeito de quem votou nele, da igreja dele. Não é. Ele é prefeito de todos os friburgueses. De Nova Friburgo. Ele tem que governar para Nova Friburgo. Eu gostando ou não gostando do que eu estou falando aqui, eu vou sempre falar. Vou sempre falar. Aí vem uns, me criticam, pode criticar. Mas quando você teve lá, errei também, errei muito. Até porque você não tem seguidores nas redes sociais, você tem perseguidores, conforme eu digo a você. Agora, errei muito como gestor, errei. Eu não vou dizer que eu só acertei. Acertei muito também, mas errei. Errei, mas se você fizer uma pesquisa hoje, eleitoral, eu tenho uma rejeição enorme. Eu tenho consciência disso. Agora, eu não vou mudar a minha forma de pensar, eu não vou mudar a minha forma de hoje, analista político, olhando a coisa, que eu vejo que são de soluções simples. Só aqui, quantas eu mostrei o caminho. Quer usar, usa. Não quer, não usa. O problema é seu depois que você é o eleitor. Né? Mas eu digo sempre, e você repete, nós temos que lutar por aquilo que nos une. E o que nos une é Nova Friburgo. Exatamente. Então, eu fico triste quando eu passo, por exemplo, a Rua General Osório. Vou citar onde eu nasci e fui criado. Porque eu passo a Rua General Osório, do Suspiro, atravesso a General Osório toda, vou até Duas Pedras, passo pela Prudente de Moraes, mato puro. As transversais, mato puro. Estou dando esse exemplo. No centro da cidade. Imagine a periferia como está. Eu fico triste de ver isso, porque é a minha cidade, é a sua cidade, é a cidade de Salvador, de todos nós. De todos nós. Mal cuidada. Mas assumiu tem pouco tempo aqui. Todo governo mostra a cara com 15 dias. Professor, e você também me ensina que só dá desculpa quem? Quem tem culpa. Não é? O mínimo é manter a cidade limpa. Isso é o mínimo, porque é uma tradição de Nova Friburgo ser um município limpo. Agora, tem outra coisa. Nem tudo é culpa do prefeito. Porque, você quer ver uma coisa? O subprefeito de Conselheiro limpou a Nossa Senhora do Amparo toda. Toda. De ponta a ponta. De ponta a ponta. Você passa hoje lá, está cheio de entulho, de resto de obra, de bananeira, de quintal que limparam. Sofá velho, fogão que não funciona. Quem colocou isso lá? Não foi a prefeitura, Não foi a prefeitura. Né? Então, o que falta? Falta aquele trabalho que nós fazíamos lá atrás, chamado de educação ambiental. Né? O Centro de Educação Ambiental lá da EBMA tem que voltar a funcionar. Porque isso é uma questão de educação. Né? E de respeito. E de respeito. Porque quando a prefeitura limpou, primeiro que você não tem que jogar lixo em lugar nenhum. Você tem uma coleta de lixo, que é o serviço público de melhor avaliação de todos eles. Né? Então não tem que jogar lixo na calçada, no passeio público, não tem que fazer isso. Quer ver ali perto de onde nós moramos? Tem a rua do mercado, a esquina é o mercado, na outra esquina é o colégio. Ali chove, alaga aquela rua. Sem dúvida, sempre. Sempre. Aí você anda 50 metros do bueiro que não dá vazão da água, tem uma calçada cheia de entulho.
Foi a prefeitura que botou aquilo ali? A prefeitura não coloca lixo na rua. A prefeitura recolhe lixo da rua. Pelo menos deveria. Em tese. Em tese. Quer dizer, então, esse trabalho precisa ser feito. Ô Zuri, nós vimos no automóvel agora conversando sobre a questão das aulas presenciais. Posso avançar nesse tema ou você quer? Você pode concluir, porque aí depois nós temos uma pauta nacional para tratar também. Mas, por favor, queremos ouvi-lo. Olha só. Quando eu falo que a mediocridade política tomou conta de Friburgo neste século XXI, é uma grita, mas eu dou os exemplos. Nós estávamos falando em quê? Da educação. As aulas não são presenciais. Né? Aí você tem 4 ou 5 unidades escolares do município em estado precário. Vou dizer aqui por alto. Colégio Rui Barbosa, o muro caindo, escorado por madeira. Né? Odete Pena Muniz, fechado por falta de conservação, a Defesa Civil mandou fechar. Agora, fecharam o Hélio Gonçalves Correia, lá no Jardilândia. Inclusive, vai funcionar onde estava o Lafayette Bravo Filho. Maximilian Falck, Buri, fechado. Helena Coutinho, lá no Nosso Sonho, também com risco de ser fechado. Falei 5 unidades. Dessas 5 unidades aí, você tem uma quantidade grande de alunos e de famílias que se dirigem a essas unidades. Falta de quê? De conservação. Aí, esse período todo que não tem aula presencial, que não é só os 100 dias do Johnny Michael, mas desde março do ano passado, será que a prefeitura não poderia ter feito a conservação desses imóveis? A prefeitura comprou, Zuri, aquele terreno da Praça do Suspiro ali, por 8 milhões de reais. Por que ela não desapropriou o Colégio Modelo e botou ali o Odete Pena Muniz e ia manter a tradição educacional daquele espaço? Isso é inventar a roda? Isso é questão de observar. Eu preciso alocar a escola em outra situação. Por que eu não faço isso? Né? Então, falta de diálogo, falta de conversa, falta de olhar o município com carinho e não com vaidade. Não com vaidade. Perfeito, professor. Vem provocação? Daqui a pouco. Você precisa voltar aqui mais vezes, amigo. Você é muito bom aqui. Você é corajoso, você Mas tem que falar, rapaz. É inteligente e reforço o que você sempre introduz, que a sua análise é no que se refere estritamente ao exercício da função. Da função, e lógico. não, evidentemente, ao indivíduo, à pessoa física. Concordo plenamente. Não discuto isso. Quero saber se o Jorge Michael, o Serginho, ou o Hélito, quem quer que seja, se torce para o friburguense, para o Nova Friburgo, para o Palmeiras, para o Flamengo. Não quero nem saber, isso não é problema meu. Eu quero ver o resultado, a ação deles, como cuida da minha cidade, Exato. da nossa cidade. Né? Exatamente, professor. É isso que eu quero ver. Exatamente. Isso que eu quero ver. Eu não posso aceitar. Quer ver? Você não provocou, mas eu vou lá. Eu vou te lembrar esse fato. Eu não posso aceitar que o vereador Marcinho do Floresta diga, 2 dias antes da eleição da mesa diretora da Câmara, que tinha um esquema de compra de voto lá para eleger a atual mesa diretora. Qual seria esse esquema? Segundo ele, automóveis e distribuição de gabinetes. Não foi isso? Ele disse em tribuna. Então, o presidente ganha a eleição, primeira coisa que ele tinha que fazer, apurar isso aí. Para fazer o vereador provar se tem ou não tem. Não é? Tem ou não tem o esquema? Como é que é esse negócio? A partir do momento, o vereador também ficou quieto, porque o presidente ameaçou mostrar um áudio de alguma coisa não republicana, alguma coisa sombria. Ameaçou, não mostrou. Então, da ameaça para ameaça, levantaram o tapete e varreram para debaixo do tapete. Aí tem condições de fiscalizar quem? Só que o povo esquece disso. Eu não esqueço, não. Eu vou cobrar isso até o final. Que esquema é esse? Quem é que deu o quê a alguém para virar presidente ou compor a mesa de diretor? Ou não deu. Não é?
Tá rindo? Você é absolutamente destemido, amigo. Ué, pá. E é um privilégio tê-lo aqui Mas não nessas fui edições. eu que falei. Certamente, você apenas está constatando Não fui eu que o falei. que foi tornado público. Eu amigo. não entrevistei o Marcinho, eu não entrevistei o Wellington na função de jornalista, não fiz isso. Ele é que veio a público dizer. Então ele tem que provar, no meu modo de ver, no meu modo de pensar. Ou então vira festa, né? Exatamente. Vira o hospital de campanha, né? Que é uma situação também bastante inexplicável. E por falar em hospital, o programa Cidade Real continua promovendo a campanha pela doação de sangue. Trata-se de um gesto de solidariedade, uma vez que os estoques do Hemocentro estão cada vez mais exíguos e, conforme eu digo, somente através da doação da sua solidariedade, o banco de sangue poderá repor o seu estoque mínimo. Até porque sangue não se produz em laboratório ou mesmo consegue se licitar. E desta forma, o Hemocentro Regional de Nova Friburgo precisa da sua ajuda. Nossos estoques de sangue estão abaixo do número ideal para o atendimento das demandas. As doações são agendadas pelo telefone para evitar aglomerações e a coleta é feita individualmente. Ligue para 2523-8084 e agende a sua doação. Diariamente, nos dias úteis, de 8 horas da manhã às 11h30. É tempo permanente de solidariedade, sobretudo nesta época de cruel pandemia. E também, na mesma linha, nós lhe oferecemos as oportunas orientações da psicóloga e terapeuta familiar Fabiola Machado para você cuidar da sua saúde mental. Você pode, evidentemente, ter uma alimentação saudável, praticar exercícios regulares e, desta maneira, você estará, eu diria, cuidando do seu organismo, do aspecto físico. Mas se não fazê-lo para a sua mente, você também adoecerá. E, nesse sentido, vamos acompanhar atentamente o quadro Saúde Mental. Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão sobre saúde mental e dando continuidade ao assunto de semana passada, que é ansiedade em tempos de pandemia. Bem, quero fazer uma reflexão com vocês. Vocês têm comido bastantes alimentos que tenham carne vermelha ou carne de porco, ainda queijo com baixo teor de gordura, ovos, feijão, frango, peito de peru, lentilha, cereais integrais ou ainda abacate, abacaxi, banana, frutas secas como nozes, caju, castanha de caju, amendoim. Por que eu estou falando sobre essas alimentações? Porque todos esses alimentos geram em nós hormônios que trazem a felicidade, a alegria e o contentamento, que são a dopamina, a serotonina e ainda na endorfina nós encontramos a endorfina em pimenta, aveia ou fibras, minerais, chocolate meio amargo, olha que maravilha! Então, comendo esses tipos de alimentos, nós estamos produzindo em nós hormônios que nos trazem a felicidade, a alegria e o contentamento, fazendo assim com que a ansiedade seja diminuída ou até extinguida. E tem um hormônio que esse é fantástico. Esse hormônio é produzido por toque físico, que agora está um pouquinho mais restrito, por boas ações, que nós podemos fazer boas ações através da internet, né? Até amamentando também, esse hormônio é produzido por amamentar e ter uma alimentação equilibrada, que é a ocitocina. Então, gente, hoje nós estamos falando sobre alimentação
como ela nos ajuda no processo de extinguir ou diminuir a ansiedade. Alimentação equilibrada, praticar boas ações ainda que sejam pela internet, praticar o toque físico com quem você tem acesso, evitando assim também a aglomeração ou aproximar de pessoas que não estão diretamente ligadas a você. Tudo isso produz a ocitocina, a endorfina, dopamina e serotonina. 4 ingredientes importantíssimos, ou seja, 4 hormônios que se tornam ingredientes, para extinguir ou diminuir a ansiedade. Estamos num processo bem complicado, onde essa segunda cepa veio nos trazer um pouco mais de apreensão. Para isso nós precisamos continuar em casa, para isso nós precisamos nos render à vacinação, à imunização, com a primeira dose da vacina e a segunda dose também. Para isso nós precisamos orar pelas pessoas, rezar pelas pessoas e vibrar, mandar boas energias para as pessoas, porque isso também gera ocitocina, diminuindo assim todo o processo de ansiedade. Na outra edição do nosso vídeo, eu falei sobre algumas dicas de como você fazer em casa. Hoje eu estou falando sobre alimentação e como você ter boas ações. Tudo isso diminui ou extingue a ansiedade da nossa vida. Esse é um processo fantástico que nós podemos realizar, ok? E lembre-se, sempre pense saudavelmente. Fica aí as dicas de hoje e até o nosso próximo encontro. Muito bem. Tivemos a oportunidade, então, de tomar conhecimento das orientações sempre muito oportunas de doutora Fabíola Machado, neste momento em que a nossa saúde mental também precisa ter a devida atenção, até porque estamos observando que, face ao cenário, as pessoas estão cometendo atos extremos, que são potencializados pela depressão, que as leva, por vezes, ao suicídio. É preciso pensarmos saudavelmente conforme nos ensina a ilustre doutora. Depois do nosso intervalo comercial, teremos a oportunidade também de manifestar a nossa opinião, que é sempre pública, incomoda, mas é saudável. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de opinião. Conforme sempre afirmo, a opinião, que deve ser pública, promove e oferece o contraditório, que por vezes causa desconforto, causa transtorno, causa apreensão e por vezes indignação, mas é saudável e faz parte do processo democrático. E desta forma, semanalmente, doutora Aline Spinelli, professora de Direito Penal e advogada criminalista, assim se manifesta. Vamos juntos acompanhar. A pergunta do Opinião Pública essa semana para você é: quantas vidas que a gente perde toda vez que o Congresso Nacional decide dar mais uma chance para o Bolsonaro? Alguém acreditou nesse discurso novo de mudança de tom do presidente, agora sob a batuta da nova SECOM, né? O seu ministro novo, o almirante Flávio, tem tentado repaginar a expressão e o discurso do presidente. Mas quem é que acredita? Não sejamos ingênuos. Bolsonaro agora
vem sempre com o discurso de culpar o outro, dizendo que a culpa do agravamento da pandemia é em decorrência da nova variante. Será que ele não sabe que a nova variante, na verdade, é culpa da falta do governo, do desgoverno, do governo negacionista, do governo que fez propaganda contra o uso da máscara, do governo que fez propaganda contra a vacina, do governo que está há 12 meses rejeitando a oferta de quem bate na nossa porta para oferecer a compra de vacina? E mais uma mentira, ele fala que só vai comprar vacina depois que ela for aprovada pela Anvisa, que o problema seria a aprovação pela Anvisa. Só que ele esquece que a gente tem como descobrir que essa desculpinha da Anvisa é só para não fazer voz ao coro, dando créditos para a imagem do governador Jorge Dória, o governador da calça apertada. Isso tudo é por causa de uma disputa mesquinha política do Bolsonaro com o Dória para a eleição de 2022. Ele quer que o brasileiro morra. Ele não está nem aí para o brasileiro que está morrendo no hospital. Ele não está nem aí para a falta de imunização, para a falta de respirador. Se ele tivesse preocupado com a economia, ele não tinha deixado a economia parar, porque o que vai fazer a nossa economia andar de novo com as próprias pernas é a vacinação, é a imunização de rebanho. Aí ele fala uma outra mentira, que o Brasil é o 5º país que mais vacinou. Mentira! De acordo com o método científico de avaliar e de contar, essa conta é errada. Ele fala em números absolutos. Mas o que deve se levar em consideração realmente é o número relativo. Você pega 1.000 habitantes e vê desses 1.000 quantos foram vacinados. Aí você chega ao cálculo real, ao valor real dos vacinados. E o Brasil, se for avaliar de acordo com esse cálculo relativo, do número relativo, o Brasil está na posição 73. É o 73º. Ele mente descaradamente só para esconder o seu desgoverno, para esconder a sua incompetência, só pensando na eleição de 2022. Se ele tivesse preocupado com a população, ele estava comprando vacina desde 2020. Não estava fazendo aglomeração em abril de 2021 na sua festa de aniversário. Presidente, a gente quer trabalhar. Mas para a gente poder trabalhar, o senhor precisa trabalhar. O senhor precisa vacinar. O senhor precisa cuidar da gente. O senhor precisa liberar que a gente compre, que a gente vacine, que a gente use máscara. E não incentivar o brasileiro a morrer, a não usar máscara. Até quando esse discurso negacionista, humilhando, desfazendo da dor de 300.000 famílias que perderam seus componentes? 300.000 mortes significam muito, presidente. 300.000 mortes não é mimimi e está longe de ser histeria. Essa é a nossa opinião, que é pública. Acordem. Coragem, ousadia, sabedoria e, evidentemente, um toque de beleza feminina que emoldura ainda melhor o quadro opinião da querida amiga Aline Spinelli, que semanalmente se manifesta com a nossa chancela. A sua autoria intelectual tem o acompanhamento da produção do programa Cidade Real e lhe oferece o contraditório, lhe provoca, lhe causa impacto para que você reflita e avalie. Isto posto, professor, estamos na reta final, evidentemente que temos que promover uma gravação tratando somente do governo federal. Mas a sua presença aqui, que sempre causa inquietação
na nossa audiência, até porque, como você tem o perfil de uma raposa felpuda da política friburguense, todos ficam bastante ansiosos para ouvi-lo. E, rapidamente, o que lhe parece também o desempenho do governo federal durante este momento de extrema gravidade? Se você pegar lá em 1977, se não me engano, ainda era um general que estava aí no comando das ações, parece que o Geisel. O país implantou um sistema de vacinação que começou lá e que foi sequencial em todos os governos que vieram ao longo do tempo, com enorme sucesso, né? O Programa Nacional de Vacinação sempre funcionou a partir do momento que foi implantado, e estou colocando aqui que começou no governo, lá na ditadura militar. Eles não gostam que fale ditadura militar, mas foi. Começou na ditadura militar e foi sucesso, né? Essa campanha, ao longo dos anos, crescendo, e muitas doenças chegaram a ser erradicadas, né? Então, por que nessa situação toda que está aí, o país com a experiência de vacinação como a nossa, com um know-how desse, não está dando certo? A culpa não é do sistema. O sistema funciona para outras situações, para outras campanhas. A culpa é de quem? É de quem está gerindo isso aí, né? Então, essas pessoas vão parar para refletir, Zuri, que não dá mais para esse país ser presidencialista. Não dá mais, porque você fica no personalismo, né? Agora o STF absolveu o Lula vem aí. A questão não é o Lula vir aí ou deixar de vir, ou o Bolsonaro ficar ou sair. A questão é o país, é o programa, é o desenvolvimento, é aplicar aquilo que você já tem. E o know-how da vacinação nós temos, então não tinha razão para esse negócio estar assim. Se tem erro, erro de quem? A Aline falou, da gestão, né? A Aline foi perfeita na análise dela. Não dá mais para o Brasil ficar nesse negócio de pessoas, um líder. O presidencialismo está esgotado aqui, até por falta de lideranças, até por falta de pessoas que você pare para ouvir. Hoje vai falar o presidente da República, o sujeito pega uma panela e vai bater. Você já vem em bateção de panela há quanto tempo? Né? Já vem batendo panela há quanto tempo? Quando bate panela é porque a coisa não está boa. Então, o sistema parlamentarista é o melhor que poderia se pensar daqui para frente. Mas a Câmara dos Deputados também não tem boa representação. Mas a partir do momento que vai sair dali o primeiro-ministro, o povo vai ter mais cuidado na hora de votar. E nós já concordamos, professor, e precisamos de uma nova edição para tratar disso, que esse sistema existente está falido. Está falido, completamente. Completamente falido. Porque nós falamos aqui do Johnny Maico, né? Sim. E do presidente Bolsonaro. Os dois foram eleitos democraticamente, né? Exato. Mas se fossem primeiro-ministro ou presidente da Câmara na gestão, você tem a condição de o gabinete cair. Sem dúvida. Não está funcionando, cai o gabinete, marca outra eleição e por aí vai. E você voltará para nos dar uma aula sobre o sistema parlamentarista. Será um prazer. Inclusive com exemplos bem-sucedidos, sobretudo na Europa. E por derradeiro, professor, também, quem é que, desta maneira, gosta de improviso? Repentista. Repentista adora o improviso, vive do improviso. E nós não queremos repentistas nos governando, né? Queremos gestores competentes, pessoas compromissadas, né? Professor, você é muito bom. Nós queremos, professor, agradecer a sua presença novamente. Agradeço. A direção da TV Zoom, a produção do programa, se sentem muito honradas com a sua presença. Você sempre muito atencioso conosco. De imediato confirma os nossos convites e, sobretudo, temos a oportunidade de compartilhar da sua sabedoria, da sua experiência política e, sobretudo, do seu bom senso.
Olha, Zuri, A nossa audiência quer sempre ouvi-lo. Entretanto, que a grade do programa, evidentemente, por vezes não lógico, permite. não Mas permite. você retornará brevemente. Se Deus quiser. Olha, não fica aqui nenhuma forma de se colocar querendo ensinar nada a ninguém. Sim. As críticas que fizemos, mostramos vários caminhos que podem ser seguidos. São coisas que existem, né? São elementos que o prefeito dispõe que pode ajudar na administração dele. A próxima vez que eu vier aqui, Zuri, sinceramente, eu quero falar de coisas positivas que os governos realizaram. Acompanho a sua intenção. Tá bom? Eu não certo. saio daqui, falei o que tinha que falar, se precisar falar, vou falar outra vez, respeitando as pessoas, mas discordando da forma como estão gerindo a minha cidade, a sua cidade, a nossa cidade, que é o que nos une. Certamente. Tá bom? Que é o que Obrigado. você nos ensina. Convite seu à convocação. E na próxima gravação também incluiremos na pauta o desempenho dos nossos times de futebol do coração. Deixaremos o campeonato carioca chegar ao término para também avaliarmos. Eu já fiz a minha previsão. A sua previsão, o que muito me deixou feliz. Fiz duas hoje. Exatamente. A do transporte e a do futebol. E a do futebol. Aguardemos. Precisamos encerrar aqui definitivamente esta gravação, até porque o professor Jorge Carvalho, que manifesta sua opinião, a tornando pública, também incomoda. Mas é preciso que haja o contraditório. É saudável. Por vezes causa indignação, mas, de certa maneira, também afasta as autoridades da sua proveitosa e confortável zona de acomodação. É preciso nos manifestarmos. E o programa Cidade Real tem esta vertente de permitir o contraditório. E no mês de maio, aniversário da cidade, teremos a oportunidade de ouvir todas as autoridades que estão sendo convidadas e, assim, se propuserem a prestar os esclarecimentos dos seus mandatos, para os quais foram eleitos pelo nosso voto. Que Deus e Santa Rita de Cássia sempre continue nos protegendo, nos abençoando e, sobretudo, iluminando os administradores públicos que têm por dever de ofício privilegiar o coletivo em detrimento do interesse individual, privilegiando, conforme nos ensina o ilustre professor Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.